Eu pedi aos irmãos que abram suas Bíblias em Atos capítulo 8. Vamos meditar alguns instantes nessa narrativa e vai nos ajudar a pensar um pouco também sobre o que aconteceu nesta noite, dos batismos. Aliás, não só dos batismos, mas das músicas que nós cantamos, sem palavras. O coro tríade expressou o seu sentimento de entrega de vidas, das suas vidas a Jesus Cristo. Cantamos algumas outras músicas que falam da alegria desse encontro com Jesus Cristo. Eu quero pensar então com os irmãos em alguns breves minutos sobre a alegria do encontro com Cristo. Atos capítulo 8, a partir do verso 26. Atos 8, a partir do verso 26, vai nos trazer uma narrativa que fala da alegria de um homem que teve esse encontro com Jesus Cristo. Diz assim, Atos 8, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da terra, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O verso 39 diz no seu final: e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo e cheio de alegria. Oremos nesse instante. Ó Deus, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que através da Tua palavra o Senhor nos fale ao coração, que através da Tua palavra, ó Deus, e a ação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos traga o consolo, o Senhor nos traga a revelação, o Senhor nos fortaleça, ó Deus, para a caminhada diante do Senhor. Por isso, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, nesse instante, pedindo em tudo a Tua direção. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A alegria é um sentimento muitas vezes fugaz. Tanto é que nós experimentamos esse sentimento, que ora é de alegria, às vezes de uma certa normalidade, se é que podemos dizer assim, e às vezes somos tomados pela tristeza e pela angústia. A palavra de Deus vai além da definição da alegria como sentimento, e ela fala que faz parte do fruto do Espírito de Deus em nós. Mas, de um modo geral, a alegria sempre vai ter tanto um elemento interior, tem pessoas que são mais fáceis de se sentirem alegres diante de algumas situações, mas vai ter também situações exteriores que vão motivar a alegria, sim ou não, De modo que nós podemos experimentar situações difíceis
e temos dificuldade de experimentar esse sentimento que nos traz satisfação, nos traz prazer, né? Como é bom você sentir alegria. E muitas vezes há situações que nos trazem tristeza, é uma perda, é uma situação difícil como nós estamos passando no nosso país. É aquela pergunta cuja resposta muitas vezes demora, é aquela situação que muitas vezes deixa o seu coração inquieto, talvez não a tristeza, mas a inquietação ou a falta de confiança, de modo que experimentar a alegria é uma coisa muito boa. E em Jesus Cristo, e através da ação do Espírito Santo, nós podemos experimentar de forma muito mais tranquila, de forma muito mais, diria até perene, e sempre pensar sobre a alegria que nós podemos experimentar no Senhor. O apóstolo Paulo veio dizer aos Efésios, né? Aliás, aos Filipenses, que alegrai-vos no Senhor, mais uma vez digo, alegrai-vos. Ora, ele deu uma verdadeira ordem, ele foi afirmativo no sentido de que mesmo que a situação muitas vezes não seja agradável, mas você pode no Senhor, na ação do Espírito Santo de Deus, experimentar essa alegria. A narrativa vai nos falar então da experiência de um homem, mais conhecido como eunuco, que experimentou, por ser eunuco, que experimentou essa alegria maior, essa alegria excelente, essa alegria que se sobrepuja a qualquer experiência puramente humana, para nós pensarmos que estejamos vivendo a experiência que estejamos vivendo, nós podemos sim experimentar a alegria do Senhor nas nossas vidas. Aliás, a palavra de Deus vai nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, de modo que nós podemos nos alegrar, assim como foi cantado aqui, né, sem palavras, né? Cantamos aqui um cântico bem festivo e antigo, né? Nosso general é Cristo, tudo isso com contentamento. Nós vimos e testemunhamos aqui a experiência de batismo de irmãos, de modo que no Senhor nós podemos encontrar um sentido maior para a vida e podemos encontrar motivação para a alegria, porque através do Espírito Santo de Deus Ele vai agir no nosso interior, de modo que eu posso colocar o meu coração diante do Senhor, se não estiver alegre, para buscar essa alegria, como posso também, no meio da alegria, agradecer a Deus, como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Tanto sei passar pelas dificuldades, como também sei passar pelas situações de abundância. O eunuco, que era um homem castrado, era um homem que exercia um cargo alto, ele era alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. Ele encontrou alegria ao compreender que Jesus Cristo era o servo sofredor que morreu para pagar pelos seus pecados. Vejam, meus irmãos, que encontro interessante. Aliás, a vida é feita sim de encontros, né? Encontro entre pessoas. Às vezes você se encontra, às vezes você encontra um emprego, às vezes você encontra alguém que você não viu há muito tempo. E quando você tem esses encontros, que podem ser com pessoas, pode ser com situações, você começa a experimentar a alegria. E aquele homem teve um encontro muito especial, porque ele teve um encontro com Jesus Cristo. Vejam que ele estava na região de Jerusalém, estava já voltando para a sua cidade, quando nesse encontro, tudo começou quando o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Aquele encontro que trouxe aquele sentimento e aquele fruto ao coração do homem eunuco, começou com aquilo que reveste-se um encontro com Deus. O encontro com Cristo vai ser sempre revestido do sobrenatural. Alguém já disse que não há religião sem sobrenatural. O encontro com Cristo vai ser sempre revestido por revelação. Algo salta aos meus olhos, ao meu coração, ao meu entendimento. O encontro com Cristo sempre vai ser revestido daquilo que é surpreendente. E o texto vai nos falar então que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: sai daqui e vai na região, até a região de Gaza, por sinal um caminho deserto. E ele seguiu aquele caminho, até que ele encontrou uma carruagem, encontrou Filipe lendo uma passagem de Isaías. E mais uma vez,
o Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro, aproxima-te desses homens. E Filipe, então, ao se aproximar, ouviu então o eunuco ler uma passagem do livro de Isaías, em que falava de alguém que, como ovelha, tinha ido ao matadouro. Como cordeiro, ele escolheu ficar calado diante daquela situação, e na sua humilhação lhe negaram justiça. Aquela leitura fez com que Filipe então entendesse que ele deveria fazer uma pergunta ao eunuco: entendes o que ler? O encontro com Cristo vai ser sempre revestido do sobrenatural. É o anjo que é aquele que vai dizer a Filipe para se deslocar. É o Espírito Santo de Deus que vai incomodar ou que vai falar audivelmente a Filipe e dizer: aproxima-te deste carro. E não poderia ser diferente. Ninguém vai ter um encontro com Deus, com o invisível, com o eterno. Ninguém vai ter um encontro com Deus Pai se não for marcado por aquilo que é sobrenatural, aquilo que é espiritual, ou seja, não é carnal, não é humano, não se limita às emoções, mas que tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa vida espiritual. Portanto, a alegria no coração do eunuco começa, e ele nem sabia disso. Quantas coisas Deus faz nas nossas vidas, Deus está providenciando, a gente nem percebe, nós não percebemos que Deus já está agindo. De modo que a palavra de Deus vai nos dizer que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Portanto, aquele encontro começou com algo que era desconhecido para o eunuco. Um anjo estava falando a Filipe. O Espírito Santo de Deus estava falando a Filipe. Quantas situações nós podemos até reconhecer hoje, depois de passar da experiência, que Deus estava nos preparando, ou que Deus preparou pessoas ou situações para nos falar o coração, para nos revelar algo. Mas quantas situações nós nem percebemos que nesse instante Deus está movendo anjos, Deus está movimentando pessoas, Deus está movimentando situações para que nós possamos experimentar esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí eu falo de encontro tanto para aquele que nunca se abriu a porta, como aquele que, vendo a porta aberta, entregou sua vida a Jesus Cristo, mas que precisa, renovar suas forças, como disse o apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Portanto, o encontro que trouxe alegria ao coração do eunuco era algo que era marcado então pela presença milagrosa, pela presença sobrenatural de Deus na vida daquele homem, através da ação do Espírito Santo de Deus. Aliás, a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, só através de uma experiência com Deus, e isso é ter uma experiência com o Espírito Santo através do seu Filho Jesus Cristo, que nós podemos então ter discernimento. E aí o Evangelho sobrenatural, ele se revela. E quantos de nós aqui podemos testemunhar que alguma coisa estava como meio que velado para nós, estava meio que escondido para nós? Nós não tínhamos discernimento, mas em um determinado momento da caminhada passamos a experimentar, passamos a perceber algo que é da ordem do sobrenatural, que é da ordem do espiritual. E a palavra de Deus vai nos dizer que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Há um hino que nos diz assim: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Quão bom é, e isso nos traz alegria, saber que Deus não está indiferente à sua criação, Deus não está indiferente à vida dos seus filhos, mas que nós podemos sim nos fortalecer na certeza de que, assim como Ele atuou na vida do eunuco, assim como através da vida de Filipe, através da vida da igreja, nós podemos também perceber o quão Deus já fez e o quão Ele está fazendo, sem que talvez nem percebamos, e o quão Ele pode fazer. A alegria que aquele homem sentiu foi uma alegria especial, porque não era algo simplesmente que lhe trazia uma motivação, mas que num outro dado momento poderia não estar mais ali, aquela motivação. Mas era uma experiência que podia, que certamente não sairia mais do seu coração e ia
caminhar com ela ao longo da sua vida. E nós precisamos sempre voltar com o coração grato e reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas. Aliás, a respeito da esperança, Jeremias diz: trago ao meu coração aquilo que pode me trazer esperança. E aí nós então nos fortalecemos, nós sentimos então esses sentimentos bons da presença do Senhor, né, que se sobrepujam àquilo que é simplesmente humano. Faz parte também a alegria das coisas humanas, né? Quem gosta de futebol sabe que, principalmente, né, na nossa região, uma semana é alegria, uma semana é tristeza, uma semana é alegria, 2 é tristeza, né? Aqui e acolá acontece um campeonato que tem mais alegria do que tristeza. A vida é feita assim. Às vezes é o time seu que não ganha, né? E aí quem é fanático é quem sofre, né? Às vezes é aquele emprego que está demorando, é aquela experiência do desemprego que está lhe causando essa tristeza, ou essa angústia, ou esse sofrimento. Às vezes é a experiência da perda de alguém querido. Enfim, N situações podem acontecer, de modo que o nascimento de uma criança traz alegria, mas faz parte da vida também a partida. E entre coisas pequenas e coisas grandes, coisas que nós podemos dar uma grande importância, ou coisas que podemos dar a uma pequena importância, sempre nós vamos estar sujeitos a esse sentimento. Mas em Cristo nós encontramos uma alegria perene. Nós encontramos algo que dá base para que pisamos firmes e possamos caminhar nessa certeza. Podemos caminhar na alegria que o Senhor nos dá, que nos fortalece. Eu fico pensando naquele homem que, não sendo judeu, sendo chamado até prosélito, que não era nem sequer meio judeu, ele era alguém que adorava a Deus através do judaísmo, e ele estava indo a Jerusalém para adorar. Provavelmente ele estava realizando um rito religioso que ele já fazia há muito tempo, como muitas vezes nós nos acostumamos com os ritos. E faz parte também da vida os ritos religiosos, né? A quantos ritos nós nos submetemos e até sentimos falta quando eles não estão presentes, né? Talvez escovar os dentes seja um rito, ir à faculdade já passou a ser um rito, e a sua empresa passou a ser um rito. Mas naquele dia, o eunuco passou por uma experiência que foi surpreendente, porque ele saiu da rotina de um ritual para uma experiência mais íntima e mais profunda com o Senhor Jesus Cristo. Provavelmente ele era alguém que já buscava, era alguém que já indagava, porque ele estava lendo Isaías. O texto falava do servo sofredor, de Jesus Cristo como cordeiro que, calado, foi levado ao matadouro para poder pagar pelos nossos pecados e para nos trazer a paz. Mas ele não compreendia, por mais que o texto parecesse claro para alguns de nós, mas aquele homem não compreendia que ali estava falando de alguém que foi capaz de morrer pelos seus pecados. E Filipe então aproveita a oportunidade para perguntar: entendes o que lês? E ele então pergunta: mas como entenderei se não há quem explique para mim o conteúdo desse texto? Meus irmãos, o eunuco, ele foi surpreendido. A vida dele deixou de ser simplesmente um rito religioso para ser alguém que experimentou um sentimento de quem tem um encontro com o Filho de Deus, de quem tem um encontro com aquele que é sobrenatural, que não poderia ser diferente, aquele que costumeiramente ia a Jerusalém para adorar a Deus. Ele foi tomado então por algo muito maior, que aí sim dá todo sentido à adoração, que era o sentimento da alegria. Aquele homem, portanto, foi surpreendido, porque daí em diante ele compreendeu que Isaías 53 estava falando de Jesus Cristo. O texto diz assim, a partir do verso 1, basta você ouvir, diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, aqui é a ideia do texto, foi ele traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu li algum texto antes e algum texto depois do texto que foi lido pelo eunuco. E ele compreendeu então que esse texto estava falando de alguém que foi capaz, por amor, de morrer no seu lugar. Foi capaz de propiciar a ele a possibilidade de adentrar-se à presença de Deus e se sentir acolhido. Aquele homem, sendo eunuco, ele era castrado, e como homem castrado, ele não podia participar dos rituais, os cerimoniais da religião judaica. De modo que ele, ainda mais sendo gentil, certamente ele ficava no pátio dos gentios. Mas mesmo assim, com um coração humilde, com o coração de quem adorava dentro de alguma limitação religiosa, ele pôde experimentar então a graça de Deus em sua vida e perceber que Jesus Cristo foi aquele que morreu no seu lugar. Eu me lembro da minha experiência, né, experiência pessoal de conversão. Eu diria que às vezes ninguém entende, né, se é um processo, se é algo instantâneo, mas eu me lembro que ao longo de um ano todo, né, em 1991, foi um ano de muita busca. Eu entendo que você aceita Jesus Cristo quando você abre o seu coração, né, para essa realidade, né? E às vezes você pode vir à frente, às vezes não, na igreja, mas eu fui à frente 2 vezes, aceitei 2 vezes, né? Porque a primeira vez foi bastante movido, levado pela experiência com Deus, mas ainda com muitas dúvidas, sem alguns esclarecimentos, sem compreender no todo, né? Eu sempre comparo a minha conversão com a experiência daquele cego que Jesus Cristo passou, né, uma vez, e ele começou a ver as pessoas como árvores. Depois ele teve que passar a segunda vez para poder lhe ver com nitidez. E aí eu me lembro que da segunda vez, num culto pela manhã, quando não se costuma, né, fazer o convite para aceitar a Jesus Cristo, para receber e para declarar perante outras pessoas, o pastor pregando, e aí uma mulher resolveu ir à frente por conta própria. O culto estava terminando, quando o pastor viu, ela estava lá na frente. Aí ele perguntou: não, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. E naquela manhã eu compreendi algo quando o pastor usou um texto em que dizia que na cruz estavam pregados os meus pecados, e que eu não precisava fazer mais nada para ter a salvação, mas que as obras eram consequência da minha relação com Deus. Eu vinha de uma compreensão que eu tinha que pagar os meus pecados com as minhas obras. Naquele dia eu senti como se uma carga saísse de sobre mim. Eu compreendi a graça de Deus. E eu que relutei, né, desde a primeira vez, para que os meus amigos não me cutucassem para ir à frente, naquele dia eu mesmo tomei a iniciativa para ir. Ela foi, eu também vou, e fui leve, fui tranquilo, porque algo mais de uma compreensão passou a fazer parte da minha realidade. O encontro com Cristo, conquanto seja sobrenatural, mas ele também passa pela compreensão. Deus não vai tirar do homem isso que Ele mesmo deu e que vai caracterizar o fato de sermos sua imagem e semelhança, que é a faculdade do pensamento. Jesus é aquele que quer que você o siga, mas siga conscientemente. Na verdade, é o sobrenatural que se encontra com o natural, de modo que aquele homem, talvez até ele tenha pensado: poxa vida, eu estava lendo Isaías e aparece esse homem agora perguntando se entende o que eu estou lendo. Ele faz uma pergunta e daqui a pouco ele entende que aquele texto falava de Jesus Cristo. Ora, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que nós devemos oferecer o nosso corpo, os nossos membros, como sacrifício vivo a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Emoção e pensamento vão se equilibrar e vão se encontrar, de modo que você vai compreender entende o que é a revelação de Jesus Cristo. De modo que emerge algo que antes não existia e que você passou a perceber, que Jesus Cristo não é simplesmente um mero
personagem especial da história, mas é alguém que morreu para pagar os nossos pecados, e alguém que morreu para pagar pelos seus pecados. E ele compreendeu aquilo. A palavra de Deus vai ter uma série de situações em que ele vai dizer assim: errais, porque não conheceis as Escrituras. Havia uma referência na vida do eunuco, que era o texto de Isaías, e havia uma referência para Filipe enquanto apóstolo, enquanto evangelista, enquanto alguém que fazia parte de uma igreja que estava iniciando, que era o texto, a palavra. Portanto, examine a Escritura, pergunte a você mesmo, pergunte a Deus: é isso mesmo? Como é bom quando você vê que alguém tem uma experiência com Cristo através diretamente da palavra, né? Geralmente são experiências que já vêm enraizadas, que já vêm com fundamento. Portanto, a ideia é que nós devemos sim, sempre buscar a presença do Senhor, da sua palavra, para que a faculdade do pensamento seja tomada pela compreensão, pelo discernimento, a fim de que possamos dizer o amém. Aquele homem foi achado, certamente ele buscava a presença de Deus. Tem pessoas que não buscam e são achadas. Tem pessoas que entregam suas vidas a Jesus Cristo em um momento muito crítico, de sofrimento, de dor. Tem gente que entrega a sua vida a Jesus Cristo no momento de alegria, no momento do amor, no momento do bem bom. Qualquer que seja a experiência, qualquer que seja a situação, o essencial e o mais importante é aquilo que é a essência da doutrina cristã, de que o servo sofredor, aquele cordeiro, né, que foi levado ao matadouro, é Jesus Cristo, que morreu para pagar os nossos pecados. E ele compreendeu. E aí ele disse: vamos parar aqui, aqui tem água. O que é que me impede então de ser batizado? Ora, o encontro que começa com essa busca e essa iniciativa de Deus para com ele, um encontro que passa pela sua compreensão, teve um momento de entrega. Não se segue a Cristo sem entregar-se a Jesus Cristo. É preciso lançar-se. É preciso, com discernimento e com a sua emoção e com sua inteireza e seu interior, lançar a sua vida sobre aquele que, examinando, você diz assim: vale a pena entregar a minha vida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo falou muitas coisas a respeito de si. Ele se colocou como rocha, onde eu posso pisar firme. Ele se colocou como caminho, verdade e vida. Ele se colocou como o pão, que se eu comer dele jamais terei fome. Como a luz, que se eu seguir jamais andarei em trevas. Ele falou muitas coisas importantes a respeito de si, que através da Escritura, que pode me dar o discernimento, pode me dar a tranquilidade para dizer assim: tem água, que me falta ser batizado. Na verdade, o batismo é esse símbolo que foi dito aqui. É esse símbolo que fala de que quando você desce as águas, você está se identificando com o sacrifício de Jesus pela sua vida. E quando você emerge, você está se identificando com a ressurreição de Jesus Cristo. Você se identifica para o nascer de uma nova, para andar em novidade de vida. A tristeza pode voltar? Pode. Nenhum cristão está isento de tristeza, de aflição. Nenhum cristão está isento, às vezes até da falta de confiança. Mas a experiência do eunuco, a alegria que ele sentiu na presença de Cristo, há de nos mostrar, e nós haveremos de, através da nossa experiência pessoal, de fortalecermos-nos diante do Senhor e, quem sabe, não se descortine para você pela primeira vez esse abrir-se para entrega de sua vida a Jesus Cristo. O texto vai nos dizer no verso 39: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Você vai encontrar um motivo maior para experimentar a alegria, a paz, a serenidade na sua vida, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo. Que Deus esteja fortalecendo você, que Deus esteja falando ao seu coração, abrindo seus olhos espirituais. Talvez você já esteja numa longa, numa média caminhada, numa curta caminhada,
Talvez situações que você esteja vivendo possam ter lhe trazido a tristeza. Mas como disse o apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Que Deus então esteja nos abençoando e nos dirigindo. Nós vamos cantar um hino nesse instante e nós vamos colocar então os nossos corações, vamos poder expressar essa alegria, né? Poder expressar através do canto, através da música e poder dizer para o Senhor, né? Que é o melhor encontro que pode existir, é entregar a sua vida, entregar as nossas vidas a Jesus Cristo a cada dia, a cada momento. Louvemos com alegria, mas eu sei quem tenho crido. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Mulheres, e mas eu sei quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Homens, não sei o que de mal homem é destinado a mim, se bons ou tristes dias vem até a vida ao fim, mas eu sei todos. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Vou pedir para você fechar os seus olhos nesse instante e gostaria de colocar diante de você a oportunidade de você expressar perante a igreja, perante outras pessoas, aquilo que de repente você está desejoso de manifestar nesta noite, né? Você pode estar dizendo: olha, eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé aí onde você estiver, eu estaria orando por você. Há alguém que nesta noite gostaria de expressar, né, a alegria de estar na presença de Jesus Cristo? Deus abençoe a sua vida, né? A alegria de perceber essa presença consoladora do seu Santo Espírito. Eu vou pedir para que você se mantenha de pé, e quem mais nessa noite quiser desejar então
manifestar, né, expressar a adoração e esse ato de entrega, né? Pode ficar de pé nesse instante, nós vamos estar orando por sua vida, né? Quem sabe você também esteja numa caminhada um tanto quanto difícil, né? Já é cristão, você sabe disso, mas às vezes a alegria ela se esvai, ela sai como que pelo ralo, né? Mas que você possa nesta noite se fortalecer e você possa caminhar ao longo desses dias com a segurança, né, de quem, como nós cantamos, eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Você pode ficar de pé nesse instante e nós vamos estar orando por sua vida. Vamos orar nesse instante e vamos pedir a Deus que esteja nos fortalecendo nesses dias. Senhor, nós, os teus filhos, ó Pai, nos colocamos diante da tua presença, agradecidos, ó Deus, pela graça que encontramos em teu Filho Jesus Cristo. Agradecidos, ó Deus, por tua palavra que é referência para nós. Agradecidos, ó Deus, pela igreja, ó Deus, que é formada por nós aqui, humanos, pecadores, mas que, assim como Filipe, ó Deus, vai ao encontro do outro, que está sensível à tua voz, para pregar o teu evangelho. Somos gratos, ó Deus, pela vida, ó Pai. Somos gratos também pelas dificuldades. E somos gratos pelos momentos bons. Coloco diante de Ti, ó Deus, a vida daquela irmã que ficou ali de pé e que está entregando a sua vida ao Senhor. Coloco diante de Ti, ó Deus, a vida de irmãs e de irmãos que estão de pé nesse instante e que pede, ó Deus, para serem fortalecidos no poder do Teu Santo Espírito. Que nós possamos todos, ó Deus, valorizar aquilo que há de mais valor, que é a experiência com o Senhor. Há tantas coisas, ó Deus, fugazes nesse mundo, tantas coisas que até legítimas, algumas, mas que nós precisamos, ó Pai, nos apegar a Ti, que é o Teu Filho, ó Pai, que é o Senhor, através do Teu Santo Espírito, para nos estarmos fortalecidos, ó Pai. Portanto, abençoa a Tua igreja, abençoa, ó Deus, a vida dessas pessoas e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.